dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 20, título Os Trabalhadores da Última Hora, Instruções dos Espíritos, parte 3, Obreiros do Senhor. Vamos à leitura. Os Obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: Por que pedis graça, vós que não tiveste piedade de vossos irmãos e que recusastes lhe estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais os salários dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar na reflexão dos estudos, os amigos Herbert Gontijo e Sérgio Vendramini. Boa noite a todos os presentes aqui no salão, repleto também de irmãos do plano superior, aqueles que vêm nos auxiliar, aqueles também que vêm estudar junto conosco, nossos anjos da guarda, nossos mentores também presentes, aqueles que trazemos em nossos pensamentos que precisam de auxílio, que são nossos familiares, nossos amados. Então, essa grande família que busca Cristo, sejam todos bem-vindos na noite de hoje. E, a qualquer tempo e espaço, os nossos irmãos internautas que vão estar nos assistindo, participando também deste encontro na busca de Jesus. Estudar o Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo, à luz dos espíritos superiores, é algo muito interessante e inovador na nossa caminhada. Desde a vinda de Jesus até pouco tempo atrás, seguíamos os 4 evangelhos canônicos, aquilo que os padres, os pastores pregavam, e nós não questionávamos muitas coisas a respeito disso. Mas aí uma certa inquietude natural da nossa evolução começa a surgir dentro de nós. De onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido de estarmos aqui? Por que Cristo veio
e trouxe a sua mensagem. O que significa ser o caminho, a verdade e a vida? Caminho para onde? Para o reino de Deus? Né? Para um outro lugar? Não. Quanto mais estudamos, quanto mais buscamos, percebemos que o caminho que Jesus promete é o caminho que nos faz nos encontrar. Porque aonde está Deus? Além de dentro de nós, ainda adormecido, ainda pairando. Mas agora, o momento prometido, né? A grande transição da humanidade, é o momento que nós temos de nos encontrar. A promessa do Cristo não está longe de nós, não está em um outro plano, e sim dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria existência. E nós passamos encarnações e encarnações cegos, apegados à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, à ignorância, à mesquinhez, e esquecemos de olhar para o Deus que existe em nosso coração. Trabalhadores da última hora é o tema de hoje. E como eu sempre falo, tudo que Jesus traz não quer dizer a uma outra pessoa, não quer dizer a um outro ambiente. Tudo que Jesus trouxe, tudo que Ele nos mostra, diz a nós. Os trabalhadores, quem trabalha é para adquirir alguma coisa, não é? Um salário, depois para comprar um carro, uma casa, né? A gente não trabalha para isso, para sobreviver. Agora, os trabalhadores de Cristo trabalham para adquirir o quê? Algo que esteja além? Não. Algo que esteja adormecido dentro da gente. Então, trabalhar, esse exercício de trabalhar, né? Os trabalhadores da última hora nada mais é do que aquele que se esforça, que se empenha, que dedica no seu próprio encontro, na sua própria busca. E a gente sofre tanto tentando fazer coisas grandes, tentando fazer coisas que talvez mude. Isso é importante? É necessário, a humanidade precisa disso. Mas às vezes nos dedicamos, nos esforçamos e nos trabalhamos e transformamos muitas coisas ao nosso redor, nas outras pessoas, e esquecemos de transformar nós mesmos. Quer um exemplo? O que antecede a esse estudo é aquela parábola que fala sobre os trabalhadores que saíram. Um saiu de manhãzinha, o outro à tarde, o outro um pouco mais tarde, e os últimos saíram faltando poucas horas para acabar o dia de trabalho. E no final, o pagamento foi o mesmo para cada um. E aí os que começaram logo no início ficaram indignados, porque receberam o mesmo tanto dos que começaram no final da jornada. Quando a gente trabalha para uma outra pessoa, em busca de bens para uma outra pessoa, você recebe de acordo com aquilo que você produz. Só que quando você trabalha para o seu próprio encontro, se você gasta o dia todo para se encontrar, ou gasta 10 minutos para se encontrar, a recompensa não é a mesma? Não é o mesmo valor? E qual trabalhador que nós somos? Aquele que começa de manhãzinha ou aquele que começa
quase entardecendo. Às vezes achamos que quanto mais trabalhamos, mais merecemos. Mas às vezes estamos trabalhando há várias encarnações em coisas, em exercícios que não faz o sentido que Cristo trouxe de nos encontrar. E aí estamos trabalhando. Só que quando chegar o momento certo, vamos nos encontrar. E vamos receber a recompensa de ter uma plenitude de nós mesmos. Mas e agora? Se você passou encarnações e encarnações, mas resolve-se nesse momento a encontrar a sua essência, o seu íntimo, a luz do Cristo, a recompensa também é a mesma. E quais são os caminhos de nos encontrar? Né? Às vezes estamos perguntando assim, mas e aí, como que eu me encontro? O que eu devo fazer? Eu faço caridade, eu faço culto do evangelho no lar, eu faço doações, eu trabalho, eu sou voluntário. Olha, você está fazendo muitas coisas que são mecanismos de encontro. Mas tudo isso tem a sua importância. Mas o que passa no seu pensamento? O que passa no seu coração? Como você reage ao externo? Como você reagiu domingo, 8 horas da noite, no final da apuração das eleições? Rindo e debochando ou maldizendo e defamando? Aquilo é algo que te atormenta ou te engrandece? É algo seu? São só perguntas. Longe aqui de adentrar nessas questões. Mas como você reage com o time de futebol, com o vizinho, com o pentelho, com aquele que te atormenta, com as dívidas? Agora eu vou falar algo que dói. Como você reage com a doença? Aquela que, se não é em você, é naquele que você ama e que mexe ao extremo com a nossa sensibilidade por causa do sofrimento ou da possível perda. Aí fala-se assim, mas tudo vem de Deus. E vem, né? Até os maiores sofrimentos são permitidos por Deus. As maiores crises são permitidas por Deus. Por quê? E para quê? Para que a gente aprenda a passar pelas tempestades. E somente o Cristo do nosso coração não se abale. Seja confiante. Seja esperançoso. E a gente vai ficar passando por isso encarnações e encarnações? Sim e não. Chega um momento em que não há tempo mais. Nós temos oportunidades. E as oportunidades são infinitas, né? Dentro do mundo que a gente vive. Só que o mundo se transforma. A oportunidade que você tem hoje é a mesma que a humanidade tinha há 1000 anos atrás? Não. Hoje você não tem internet, Hoje você tem internet, você tem livros, você tem
fontes de estudo, você tem lugares, você tem a humanidade toda, que são mecanismos da nossa transformação. Há 1000 anos atrás, o que nós tínhamos para evoluir? Um tempo, um dogma, um segmento único, fechado. Então, olha, nós temos várias oportunidades, infinitas, dentro do mundo que a gente vive. E o mundo vai se transformando, a humanidade vai se transformando. E se a gente não acompanhar essa transformação da humanidade, nos evoluindo, nos transformando, chega um ponto que as nossas necessidades não condizem com o estado evolutivo que o mundo se encontra. É o que os espíritos chamam de transição planetária. Nós evoluímos individualmente, num tempo e num espaço diferente da evolução do planeta, do mundo. Várias personalidades há milênios não conseguiram se elevar, não estão mais reencarnando porque já conseguiram se encontrar. Com quais mecanismos? Da humildade, da descoberta interna. Porque você, para se descobrir, você pode estar em qualquer época da evolução do planeta, que se você se empenhar, você vai se descobrir. E olha, hoje, 2022, com todos esses mecanismos que nós temos, a base do Cristo, o Evangelho de Jesus, a luz dos irmãos espirituais, o mundo que sofre lá fora, é a melhor de todas as oportunidades que nós já tivemos. Porque você não precisa buscar nada lá fora, não e em outro lugar, a não ser dentro de você mesmo. Dentro das suas reações, dentro da sua forma de ver as pessoas e ver o mundo. Este trabalho, por isso somos trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor, trabalhador do Senhor, de Cristo, faz coisas físicas sim, faz para a sociedade sim, para o próximo principalmente. Não é o segundo mandamento? Amai o seu semelhante? Mas qual é o primeiro? Ame a Deus. E aonde está Deus? Não está no coração do outro. Está no seu coração. Está na sua vida. Está na sua essência. Amar a Deus é encontrar o Deus que está em você e amá-lo. Amar não é abraçar, beijar, idolatrar. Amar é harmonia, é conhecer, é entender, é viver, é sorrir na tempestade. Não com os lábios, mas com a esperança, porque a tempestade passa. Os imprevistos passam, as doenças passam, as crises passam. E o que fica? O nível em que você se descobriu. Se descobriu pouquinho, fica pouquinho. Se conseguiu descobrir grandes escalas, é isso que fica. Muito importante em todas as parábolas de Jesus que são metafóricas, você descobrir o sentido que existe nelas
para o seu interior, para o seu eu, para a sua vida e para a sua transformação. Deixa o Vedramino falar um pouquinho. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui. É com um grande amor que nós recebemos todos de braços abertos nessa casa maravilhosa, essa casa de paz, essa casa de luz. Aos nossos amigos internautas também, nosso grande abraço e gratidão eterna. Esse texto de hoje, Obreiros do Senhor, é um texto relativamente pequeno, mas não são as palavras, a quantidade de palavras que faz o conteúdo correto das coisas. É um texto pequeno, mas tem um significado muito grande. E se nós fôssemos ficar aqui debatendo sobre ele, explicando sobre o que significa ser obreiros do Senhor, nós ficaríamos aqui 3, 4, 5 horas aqui. Mas de forma mais sintética, vamos aqui aos trabalhos de hoje, do título Obreiros do Senhor. Antes de entrar no texto propriamente dito, que foi objeto da leitura de hoje, eu vou pedir a permissão para voltar um pouco no tempo, um pouco não, bastante no tempo. Mas aonde eu vou falar, onde eu vou começar os trabalhos de hoje, diz respeito ao que nós vamos estudar lá no finalzinho, os obreiros do Senhor. Tem alguma relação, tem um fio condutor que vai ligar tudo isso. Quando Jesus se propôs a vir aqui na Terra, o nosso Deus nos deu 3 revelações. 3 revelações. Moisés, Jesus Cristo e o Espiritismo. Rapidamente aqui eu vou traçar algumas palavras sobre cada uma. Moisés. Há 2 partes distintas da lei mosaica. A lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai. Monte Sinai, Moisés sobe e recebe de Deus as tábuas com os 10 mandamentos, que até hoje são respeitadas por muitas religiões, por nós mesmos. São as leis divinas. Estabelecida por Moisés, essa é invariável, e a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. O que significa isso? Naquele tempo, os povos, as pessoas não tinham um conhecimento, lógico, das coisas ligadas a Deus, e endeusavam bezerros e outros ídolos, né? Foi aí que Moisés sobe até o Monte Sinai e recebe as tábuas de Deus, e ele impõe a lei dele. E essa lei tinha que ser através do temor. O temor no sentido de que existia um Deus que, se fizéssemos as coisas erradas, se fizesse as coisas erradas, ele castigava e punia os homens. Há exemplo de que acontece, acredito, até hoje em algumas famílias. Vai comer, se não comer, papai do céu vai te castigar. Ele não vai castigar ninguém, mas naquela época ele tinha que se impor dessa maneira, para que houvesse respeito e as leis fossem cumpridas, as leis que ele estabeleceu. A outra, como o próprio texto diz, é imutável. E Moisés aparece há 1526 anos antes de Cristo. E ele prepara o caminho para Jesus, que é a segunda revelação. E na segunda revelação, Jesus diz assim, o texto diz assim, Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-las, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de atendimento dos homens. Os homens já estavam um pouco mais evoluídos, né? Por isso encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina, a nossa doutrina. E esses ensinamentos de Jesus, sintetizado numa frase muito bonita, que até hoje nós usamos com o coração repleto de alegria. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu vou repetir, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que isso significa? Significa que nós temos que, diante dos ensinamentos que Jesus veio nos trazer, amarmos os nossos irmãos, os nossos amigos, nossos familiares, sejam quais forem, em qualquer situação. Ele veio trazer essa mensagem para nós, essa mensagem de carinho, de amor, de caridade, né? Porque ele diz que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino do céu. E para nós alcançarmos o reino do céu, nós temos que agir de maneira correta, dentro dos seus preceitos. Mas na época de Jesus, foi uma época muito difícil também. Sofreu muito Jesus, de nosso conhecimento, lógico.
E os seus discípulos também, os seus seguidores, sofreram muito. Muitos foram torturados. Haja visto os apóstolos que iam pregar em outros lugares, na época sofriam todos os tipos de maltratos, eram mortos. Né? E ainda o homem não estava pronto, não estava com entendimento ainda evoluído, a ponto de entender a mensagem de Jesus. E por isso todo esse sofrimento. E Jesus foi uma pessoa de tão, vamos falar uma pessoa, porque ele estava encarnado como nós, ele foi uma pessoa, um ser iluminado, que sofreu por nós, por nossos pecados. E tamanha a humildade dele que mesmo pregado no madeiro, mesmo pregado na cruz, ele olhou para os seus irmãos e falou: Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Deus, perdoai, eles não sabem o que fazem. A humildade era tanta que mesmo ele, com todo a tristeza que ele passou, todo o sofrimento que ele passou, ainda ele pedia perdão, porque eles não sabiam o que estavam, e realmente não sabiam o que estavam fazendo, não tinham entendimento ainda suficiente para entender as coisas que eles estavam colocando, não estavam amadurecidos ainda. E um pouco antes dele dar o suspiro final, ele ainda pede. Ele fala: Senhor, nesse momento eu entrego o meu espírito. Ele fala assim: tudo está consumado. Nesse momento eu entrego o meu espírito. E sobe para a espiritualidade. Deixou um legado de ensinamento muito importante para nós, de amor, de paz, de caridade, de respeito ao próximo. E mais adiante, vamos seguir um pouquinho mais adiante agora, alguns 2, 3 séculos, os homens continuaram ainda com essas incertezas quanto à espiritualidade, as coisas de Deus, as coisas lá de cima, né? E nós entramos na Idade Média, que vai de 476 a 1453, são mil anos, desculpe, são 10 séculos, e para ser mais assim, 10 séculos. E alguns historiadores têm essa fase da nossa vida como eles falam que é a idade das trevas, porque pouco conhecimento os homens adquiriram em todos essas 10 séculos, não evoluíram muito. Alguns historiadores pensam dessa maneira, não houve a evolução. Eles generalizam, não houve evolução da humanidade em termos de conhecimento, de crescimento, mas para outros mais lúcidos, que entendem um pouco mais a história da humanidade, já vem com outros olhos. A humanidade, mesmo tendo esse título de Idade das Trevas, o homem evoluiu. Muito pouco, mas evoluiu. E quanto mais o tempo passava, mais agora no finalzinho dessa Idade das Trevas, 1453, são colocados aqui nesse mundo os espíritos ilustrados, espíritos inteligentes, espíritos de luz, que encarnam aqui através dos grandes exploradores. Haja vista todas as grandes descobertas que nós tivemos, historicamente. 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo descobre a América, atravessando um vasto oceano. 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral descobre esse nosso Brasil, hoje terra do Evangelho. E outros historiadores, outros espíritos iluminados que vieram aqui com um pensamento já diferente, já com pensamento de crescimento. Grandes descobertas foram feitas, o mundo começou a ser conhecido, diversos países, a Europa começa a tomar forma, e esses espíritos vieram aqui justamente para isso. E a Idade Média acaba sendo o início, né, no final da Idade Média, o início de uma nova transformação no mundo. Adiantando um pouquinho mais, nós vamos entrar naquela época em que as religiões vão se tornando cada vez mais fortes, e com isso as dissidências, as brigas, né? O desentendimento entre os homens, questão religiosa, já vista hoje as grandes guerras que nós temos por questões religiosas. Né? E aí, quando nós chegamos no dia 3 de 10 de 1804, na França, Lyon, Hippolyte Léon Denisard Rivali, mais conhecido como pseudônimo de Allan Kardec, nosso grande amigo Allan Kardec. E ele, com 53 anos de idade, aproximadamente, ele recebe a missão de Deus, a missão de Jesus, de disseminar o Espiritismo, que vem a ser a terceira revelação.
Eu vou só ler aqui o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu. Não existe, como na religião católica, sem querer aqui distinguir uma da outra, não existe um Papa, não existe uma pessoa que fala, eu sou o Todo-Poderoso do Espiritismo. Não existe. Não existe. Está em todos nós. E Allan Kardec, através das codificações, Evangelho segundo o Espiritismo e outras literaturas, ele veio nos trazer esse ensinamento do que significa o Espiritismo. O que significa nós temos o contato com os nossos irmãozinhos espirituais. Vem implantar e estabelecer a verdade sobre esses espíritos, a imortalidade após a desencarnação, a relação entre os mundos material e espiritual e a certeza da imortalidade. A imortalidade no sentido de que esse corpo apodrece, esse corpo se extingue, vira pó e o espírito continua, o espírito vive. Os homens já começam a ter um pouquinho mais de entendimento das coisas espirituais, dado ao que Kardec propôs através desses ensinamentos, da sua codificação. Então, é nessa hora que o Jesus estabelece que ele precisa de obreiros, ele precisa de trabalhadores, precisa ser disseminado o Espiritismo. Isso precisa ser disseminado. Então, ele veio nessa hora pedir para que nós sejamos seus obreiros, trabalhar nessa obra. Ele vem nos arregimentar trabalhadores. Mas aí muitos dizem, como vamos trabalhar para Jesus? Como vamos ser os seus obreiros? O que vamos fazer? Quais são as atividades que nos serão dadas para trabalhar na vinha do Senhor? São muitas as atividades. O fato de nós estarmos aqui reunidos hoje, nessa casa abençoada, ou em qualquer outra casa que tenha essa conotação, nós já estamos trabalhando na Seara de Cristo. Porque depois desse nosso estudo, humildemente falando, todos vão sair daqui com alguma mensagenzinha no seu coração, na sua mente, e provavelmente vão dizer para alguém, olha, eu estive lá, recebi uma mensagem sobre o que é ser trabalhador, o que é ser obreiro do Senhor. E nós podemos, de diversas formas, caracterizar sermos obreiros do Senhor. Uma palavrinha, caridade. Vamos abrir um leque nessa palavra caridade. Caridade não é só dinheiro, caridade não é só a gente dar um abraço, um afago. Existem centenas de atividades dentro dessa palavra caridade que nós podemos exercer. Um abraço de um amigo. No livro Vinhas de Luz, no capítulo 110, Caridade Essencial, diz o seguinte: quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, está colaborando sendo obreiro do Senhor. Isso está sintetizado aqui, tudo que nós podemos fazer em termos de ajudar o próximo, em termos de sermos obreiros do Senhor, trabalharmos na seara do Senhor. Ele precisa de trabalhadores na sua vinha, e muitos trabalhadores. E é nesse momento que Jesus se apresenta com essa solicitação para nós. E mesmo a gente não tendo noção, fala, mas como eu não faço nada em termos de ajuda, né? Mesmo a gente não tendo essa noção ainda, nós trabalhamos ainda, sem querer, nós trabalhamos. Há vários exemplos de pessoas que trabalham e não têm noção de que já estão trabalhando na seara do Senhor, já estão fazendo um trabalho maravilhoso, como bons cristãos, como bons amigos, como bons irmãos, amando o seu semelhante, como Jesus nos disse. Só a título de exemplo, nessa casa nós temos uma reunião mediúnica e nós trabalhamos. Eu tive a grata satisfação de trabalhar um tempo nessa sala mediúnica e com vários médiuns, os passistas, energizadores, e eu trabalhava com mais 2 ou 3 dialogadores, recebendo os irmãozinhos que se aportavam ali para serem atendidos. E vem diversos irmãozinhos de todas as épocas. A gente vai falar de 10, 15 anos atrás, de centenas, de milhares de anos às vezes, estão perdidos. E um exemplo que me marcou muito no atendimento, o médium se propôs a receber um irmãozinho
se manifestou e ele falou 3 vezes a mesma frase: eu estou decepcionado, eu estou decepcionado, eu estou decepcionado. Aí eu perguntei para ele: qual é o motivo da sua decepção? Primeiro nos apresentamos, está numa casa de paz, uma casa de Jesus, e ele se manifestou também dizendo que era um padre. Está vendo que eu sou um padre? Veja meus paramentos, minha batina. Eu falei: seja bem-vindo, padre. Qual é o motivo é, de você estar desapontado? Né? Ele falou assim: é porque agora que eu estou na espiritualidade, eu estou sabendo que o corpo morre e o espírito sobrevive. Ele falou assim: eu entendo que eu deixei de fazer muitas coisas enquanto no mundo terra, enquanto encarnado. Aí ele me deu os exemplos. Na época, enquanto eu estava estudando no seminário, e depois, quando eu recebi os paramentos, já como padre efetivo, eu falei: eu segui as regras estabelecidas pela minha religião. Eram regras definidas e eu não podia sair daquilo. Tinha que obedecer aquelas leis, as leis que foi imposto para mim pela minha religião, pela religião que eu abracei, e fazer aquilo com muito gosto. Mas hoje eu estou sabendo que eu poderia ter feito muito mais, muito mais. Por isso que eu estou decepcionado. Aí eu chamei a atenção dele, né? Eu falei: vamos voltar um pouquinho. O senhor não deixou de trabalhar na seara do senhor, não. O senhor foi um obreiro muito importante na seara do senhor. Ele lhe abriu as portas através da religião. Veja bem, quantas crianças, após a missa, após a celebração, quantos adultos se achegavam, beijavam a sua mão, se fosse o caso, e lhe pedia a benção. E o senhor respondia com 3 palavrinhas: Deus te abençoe. Isso é trabalhar na seara do senhor. Você está abençoando aquela pessoa. Está fazendo um trabalho maravilhoso. Quantas pessoas o senhor acolheu? Quantos casais, me perdoe, quantos casais se uniram pelo casamento e no final da celebração, o senhor disse aquelas palavras maravilhosas: pelos poderes a mim concedidos por Deus e por Jesus Cristo, eu vos considero marido e mulher. Daí se iniciava uma família, e essa família vai deixar um legado através dos filhos, dos netos, dos bisnetos, e as pessoas que foram agregadas, como amigos, parentes, a amizade entre eles. Isso é trabalhar na obra de Deus, isso é ser obreiro do Senhor. Quantas criancinhas o senhor jogou água na cabeça e disse: Deus te abençoe, eu te batizo em nome de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Quantas criancinhas, quantos espíritos velhos que estavam encarnando naquela criancinha, o senhor abençoou para que começasse a sua nova jornada nesse mundo terra. Quantas vezes o senhor colocou seu ouvido no confessionário, ouvindo as lamentações, ouvindo as dúvidas, os pecados dos irmãozinhos que se achegavam lá, e o senhor dava depois a penitência: reze 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, e seus pecados serão livres, você estará livre dos pecados, Jesus vai te perdoar. Não funciona muito bem dessa maneira, mas psicologicamente as pessoas saíam de lá contentes. Eu fui perdoado, e como recomeçar a vossa vida novamente. Quantas vezes eu estou me apegando mais a esse padre porque simboliza mesmo o que é trabalhar na seara do Senhor. Quantas pessoas o senhor chegou no leito, doentes, e foi levar a comunhão, e o senhor dizia as palavras: o corpo de Cristo, e recebia aquilo com o maior carinho dentro do seu coração, um alívio para a sua doença. Quantas pessoas no final, antes do último suspiro nessa vida terrestre, o senhor foi lá dar extrema-unção, aliviando esse espírito que estava se desligando, dando condições para que ele se desligasse bem tranquilo para a vida espiritual. Isso tudo é trabalhar na seara do Senhor. Isso tudo é trabalhar na vinha do Senhor. Nesse momento, meus irmãos, eu pediria agora: quem quiser fechar os olhos pode fechar, quem quiser manter os olhos abertos, não tem necessidade, não tem perigo. Nada vai acontecer a não ser uma coisa muito bonita, muito bonita. Nossos amigos espirituais sempre estiveram aqui conosco. Jesus sempre esteve aqui conosco e sempre estará em todos os trabalhos que nós fazemos nessa casa, em todos os lugares, em todos os setores, principalmente aqui nessa sala, principalmente aqui. Eu parei um pouco agora porque o silêncio é uma prece. Nesses 3 segundinhos que eu fiquei parado aqui, não falei nada,
Nos corredores dessa casa tem uma plaquinha, o silêncio é uma prece. E já que estamos em prece, vamos mentalizar nosso Mestre Jesus nesse momento. Ele sempre esteve aqui conosco, repito, mas hoje ele está aqui com outro objetivo, um objetivo muito mais importante do que nós imaginamos. Ele está aqui hoje para pedir para vocês serem seus servos, seus trabalhadores, seus obreiros. E agora eu quero que vocês sintam que nós sintamos todos a mão dele encostando em nosso ombro e pedindo: filho, venha trabalhar na minha seara. Minha vinha está precisando de você. Eu preciso ver a minha obra terminada. Eu preciso de trabalhadores, eu preciso de obreiros. E lembrando aqui a primeira frase da oração de Francisco de Assis, que diz: Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Ele está colocando em nossos corações e nossas mentes, nesse momento, esse instrumento, para que nós possamos disseminá-los, nossos parentes, amigos. Não vamos guardá-los para nós mesmos, não. Vamos disseminá-los. É isso que ele quer, trabalhar na seara dele, que nós possamos difundir o que ele está dizendo. Não sejamos que nem aquele trabalhador que ganha a enxada e coloca ela no meio, no templo, sofrendo as intempéries, chuva, sol, e é consumida pelo seu próprio ferrugem, não produz nada. Vamos pegar a nossa ferramenta, esse instrumento que ele está nos dando hoje, e vamos trabalhar na vossa seara. A seara de Cristo. É isso que ele vem aqui pedir para nós hoje. Aí alguém, da forma que ele pediu para nós, alguns, assim um pouquinho mais desajeitados, falam: Senhor, nós vamos trabalhar na vossa seara, nós vamos trabalhar na vossa vinha. Mas o que nós vamos ganhar com isso, né? Qual vai ser a nossa recompensa, Senhor? Né? O que nós vamos ter de remuneração? Aí no texto, o próprio texto diz o nosso pagamento, diz a nossa remuneração. E eu vou repetir aqui o que foi dito no início. Sua jornada de trabalho serão pagas ao centro do que terão esperado. Felizes aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. O Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, e calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Ele está nos dando esse pagamento, mas ele tem uma exigência. Ele faz uma observação para nós, uma advertência. E diz assim: mas ai daqueles que por suas isenções terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. E eles gritarão, repetindo o que foi lido no começo: graça, graças. E o Senhor lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivesses piedade dos vossos irmãos e que recusastes de estender a mão? Vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar. Por que pedis graças, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa tal como a pretendesse, não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. E Jesus encerra esse pedido muito bonito para nós. E hoje nós somos todos aqui obreiros do Senhor. Vamos trabalhar na vossa seara. A partir de hoje, nós temos a nossa carteirinha de trabalho. Está lá a empresa, seara de Cristo. As vinhas do Senhor. Qual a nossa atividade? Obreiros do Senhor. Seja em qualquer atividade que eles nos propõem. O salário, já foi dito aqui, o salário que nós temos. Eu queria nesse momento agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que estiveram aqui, que estão aqui conosco, a todos vocês, aos nossos amigos internautas. Eu queria agradecer meu grande amigo aqui, o Herbert, por estar me dando essa força aqui dentro, porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse trabalho aqui na frente, mais uma atividade que eu tenho a felicidade de trabalhar, mais uma atividade como obreiro, humildemente falando, mas obreiro do Senhor, né? E eu queria agradecer também ao Eurípides, que é um trabalhador nosso, que me fez esse convite. Já aceitei de pronto, uma experiência nova para mim, poder transmitir um pouquinho dos nossos ensinamentos, aquilo que nós conhecemos um pouquinho, para vocês, para todos que nos assistem. Que Deus nos abençoe, que
possamos levar a luz, essa luz que Ele nos deu hoje em nossos corações, em nossas mentes. Mas não vamos guardar numa gavetinha lá na nossa casa, em cima do móvel, não. Vamos disseminar essa luz, esse amor que Ele nos deu hoje, essa ferramenta que Ele nos deu hoje. Vamos disseminar para nossos familiares, amigos, as pessoas de nossa convivência, mas principalmente para aquelas pessoas mais necessitadas, que estão precisando de um alívio, precisando de uma palavra de carinho, palavra de amor, um abraço. E eu só tenho uma palavra para agradecer esse momento, a alegria que estou sentindo por participar pela primeira vez aqui. Gratidão, gratidão, Senhor. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra para o Herbert fazer as considerações finais. Muita paz para todos. Bom, gente, muito bom tudo que foi dito aqui hoje, né? Então, já que agora sabemos da importância de ser um trabalhador do Cristo, e qual é a diferença do trabalhador do Cristo para um outro trabalhador? Que o trabalhador do Cristo trabalha 24 horas por dia, até mesmo quando dorme, né? Então é constante, seja uma caridade, seja uma reflexão, seja uma busca, seja uma conduta que se transforma. A cada segundo é uma oportunidade de ser um trabalhador do Cristo, em cada circunstância. Então que levemos para a nossa casa, para aqueles que nos acompanham, para o nosso interno, esse compromisso de viver a vida intensamente, em busca daquilo que realmente nos vai trazer a felicidade verdadeira, que não são coisas materiais, são essências do nosso próprio espírito. Agradeço a noite de hoje, muito obrigado.